Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Arley, um médico da família. Quem que não tem aí um médico da família? Eu tenho, ó, Dr. Arley. E tem ajudado Tocar. bastante a Deia, tem ajudado bastante o Jal. E hoje ele vai trazer muitas informações, não só para as mulheres, mas hoje para os homens. A gente fala muito sobre disfunções, ejaculação precoce, a gente vai falar sobre higiene, a gente vai falar sobre próstata. Então o programa hoje está recheado de informações sensacionais, né? A gente vai falar sobre se prevenir, né? Porque a gente estava falando aqui em off, né? Que Uhum. os homens procuram muito quando já tá zoado. Então a Já gente vai tô falar muito sobre isso, né? Viola tá em caco. Se apresenta pra galera te conhecer melhor. Meu nome é Arley Xavier, sou lá de Itajubá, no sul de Minas. Meu amigo Jal, obrigado pelo convite, de verdade. Imagina. Eu sou médico, nasci em Itajubá, me formei em Itajubá e vim muito cedo logo que formei para São Paulo trabalhar. E aí fui sempre seguindo a linha da urgência, da emergência, parte de UTI, de resgate, trabalho em São Paulo já há muitos anos com isso. Só que sempre voltado para cuidado da saúde das pessoas, né? Pensando muito na saúde, família. Eu sou de uma família, eu sou o sobrinho, vamos dizer assim, o mais novo. Então, meus tios, meus primos são bem mais, têm mais idade do que eu. E eu acabei focando muito na questão do envelhecimento das pessoas com já mais idade. E uma das coisas que a gente percebeu muito é que a gente não cuida da saúde a vida toda e chega lá na frente a gente tenta resgatar um monte de problema. E uma das coisas que bate muito à porta é a questão da vida sexual das pessoas. E aí, por aí que a gente começou a fazer atendimento e fazer diferença na vida das pessoas na questão de saúde sexual, por exemplo. Muito legal. O que que é bacana que o Arley é tão da família que a gente se fala no WhatsApp sempre. E ele é um humanitário, porque assim, ele trabalha lá no SAMU e trabalha em outras frentes. E quando às vezes eu tô chamando o Arlen no telefone para ajustar alguma coisa com ele, ele fala, cara, olha, ele me manda as fotos, olha onde eu tô, olha a situação. Ele tá sempre, são quantas horas por dia você trabalha ali? Cara, tem plantões de 24 horas, tem plantão de 12 horas, mas assim, na semana dá algo aí na casa de 60 horas. Mas é dom, é vocação fazer aquilo, né, cara? Salvar pessoas e ali resgatar vidas. É um sonho de criança, né? Isso daí. Minha mãe brinca que as amigas dela iam em casa, eu pequenininho assim, e examinar, queria sempre pôr a mão, fazer alguma coisa para cuidar. E aí acabei seguindo essa. Mas você sabe por que que eu falo isso? Porque o Arlen não precisava estar trabalhando na linha de frente ali do SAMU e tá ali, cara, numa guerra, uma luta, né? Ele tem os negócios dele, as coisas dele, mas ele gosta, né, cara? Isso é muito bacana, é inspirador. Eu fico olhando e Eu falo, brinco que cara, dali eu acho que eu não aposento, não. Ali é muito legal, João, aproveitando que você está falando. Eu gosto muito de ir na casa das pessoas. E o SAMU me dá essa oportunidade de ir na casa das pessoas de diferentes níveis sociais, de diferentes histórias, sabe? Então eu gosto muito daquele trabalho e eu tenho vontade de trabalhar. Na época nem existia o SAMU, né? Era pré-hospitalar. Tinha o Anjos do Asfalto, você lembra da sim, rodovia lembro. que todo mundo conheceu? Então eu lembro que desde o segundo ano de faculdade eu já fazia estágio, procurava me enfurnar em ambulância e ir até aonde as pessoas estavam passando problema. E graças a Deus, eu, depois que me formei, consegui seguir essa área aí e gosto demais e faço isso toda semana. Que, Toda semana. que legal. E qual é o caso assim mais chocante que você falou, cara, isso aqui me deixou muito agoniado, muito triste. Tem um caso assim específico que você fala, cara, isso foi terrível. Tem vários, mas tem um que sempre quando me pergunta é o primeiro que vem à minha cabeça assim. Foi uma menina de 9 anos de idade. Ela estava jogando bola na escola e ela chegou em casa ali 2, 3 horas da tarde. E aí acionaram a gente, já eram umas 4 horas da tarde, que tinha uma criança com possível parada cardíaca, sangrando muito. E nós fomos até essa casa, na hora que nós chegamos, os vizinhos que meio que encontraram, rápido. Imagina um terreno assim de 6 metros de frente. Então, normalmente, o que que as pessoas fazem? Põe a casa de lado, assim, e as janelas para o corredor, né? E Sim. uma garagenzinha, assim. Então, a entrada da casa era lá no fundo, que você saía na frente de um tanque, aí tinha um banheirinho e já era uma cozinha. Na hora que a gente entrou, assim,
Na hora que eu virei pra entrar nessa lavanderiazinha assim, cara, acho que tinha uma torneira aberta, sei lá, assim, escorria água com sangue. Mas muito sangue, muito sangue. Na hora que eu entrei na cozinha, eu deparei, era uma menininha. Ela tinha as alças do intestino dela enrolada na perna. Aqui tinha um Caraca. corte na barriga, assim, e aquela cena e sangue pra sala, bem estranho, assim. O irmão do lado de fora, na rua, chorando muito, alguém consolando o irmão, e aquela cena, a menina já em óbito. Vou resumir a história. Na verdade, o que que aconteceu? Essa menina chegou do futebol, um primo com um amiguinho, teoricamente, embebedaram o irmão, ele dormiu, eles foram tentar abusar da menina, Caraca. e aí acabaram assassinando a menina, tinha uma facada aqui logo abaixo do umbigo, no olho, e a menina já estava em óbito. Mas a cena que mais me marcou disso tudo, e eu nunca mais esqueci, assim, que a gente ficou, aqueles caras do pessoal da rota, do choque, pô, são policiais gigantes, né? É, bom, E aí fechou o portão da casa, a gente ficou todo mundo pra fora, a gente aguardando o pai chegar, porque tava vindo do trabalho de longe, a mãe chegar. Na hora que o pai chegou, os policiais ali no portão não podiam deixar entrar por causa da perícia, senão ele ia mexer né, no local, pegar a filha no colo, alguma coisa assim. E ele pedia, implorava para aqueles policiais para deixar ele entrar, para ver o que tinha acontecido e tal. E os policiais dentro da função dele trabalhando, cara, um policial mais alto, um cara grande, começava, corria lágrima assim e ele não pôde deixar o filho. Então essa cena assim das ocorrências várias, né? Imagina, são mais de 15 anos trabalhando com isso. Mas essa cena aqui, sempre quando me perguntam, assim, é a que cara. mais me marcou. E você vê, né? Eu tenho falado muito sobre isso, né? Esse é um canal que a gente fala de sexualidade, a gente fala de sexualidade bem vivida, né? Você vê uma situação trágica dessa ligada a uma sexualidade doentia. Verdade, você falou uma É, coisa assim que está eu, relacionada à sexualidade, eu não tinha me tentado. o Thiago trabalha com a gente aqui, o Caio, e a gente fala muito nos bastidores, né, Thiago? Como que a Verdade. sexualidade é importante na vida das pessoas e como ela estraga muito a vida das pessoas. Nossa, e dei o exemplo realmente porque é o que mais marcou, não foi Não, sim, coincidência, é é verdade. porque realmente a sexualidade está em tudo. E hoje é uma das grandes questões da humanidade. Por quê? Porque. Pode? O microfone tá pegando a tua correntinha. Jura? Não, não sei se quiser trocar de lugar. Vou Só trocar trocar o porque isso microfone, aqui só trocar o microfone. é abençoado. Sim. Não, não, senhor, por si, não. Abençoa nós. Vou passar aqui, ó. Você vê que o cara deu cara, né? Plim, plim, plim. Deve Não, estar fazendo um barulhão na orelha dele lá. Não, o Caio é. Barulhinho, ele já vai ver, porque Vê se melhora. A caixinha colocou naquele bolso. Coloquei aqui, ó. Pode ser? o Caio é o homem do detalhe, mano. É, não, mas você imagina o barulhão que deve estar. E aí eu tava falando que eu falo muito com o Thiago sobre essa dificuldade que os seres humanos têm em relação à sexualidade. Ou ela vai pro extremo, ou ela vai para ser reprimida, e o quanto faz barulho nos relacionamentos, né? O quanto tem de abuso, o quanto tem de relacionamento abusivo, o quanto tem de histórias trágicas ligadas à sexualidade. E uma das. A gente criou a oficina do JAL justamente para trazer pessoas diversas aqui, diversificar os assuntos, mas falar de saúde, né? E voltando para o eixo aqui, o homem em si, por onde começar a cuidar da sua saúde? Da sua saúde de maneira geral até chegar na sua saúde íntima. Por onde que começa? E esse é o grande problema de nós homens, né? O, o João. A gente, o homem é aquele que sempre é o provedor, é o cara que sai para trabalhar, é aquele que tem a responsabilidade do lar e sempre deixa, e fora a teimosia, né? Outra. Eu- Daquele do Sabe o que comigo nada acontece comigo? Às acontece. vezes é muita burrice da minha parte, não faça isso na sua casa. Mas quando eu tô, assim, às vezes com a energia baixa, ou doente, ou um resfriado, uma gripe e tal, a Déia fala, vamos lá no médico, vamos lá no médico. Eu sempre falo, não, vamos lá, Já não que é. passa, Vai melhor, passar toma já um já, chazinho, já já. toma. Então, parece, é síndrome de super-herói, parece que nunca vai acontecer com o homem. Então, tá ligado ao que você fala, né? De prover, de correr. E aí isso tudo você deixa para o segundo plano a questão da saúde. Tanto é que a gente ouve muito falar, né? Ah, meu avô morreu, nunca fui no médico.
Meu pai não vai no médico, mas só Às, vai se às estiver vezes morreu com. morrendo. Antigamente os avós morriam com 45. Hoje a gente tem homens de 45 anos parecendo garoto. Sim. E aí a questão de não cuidar da saúde desde sempre. E aí você, desde pequeno, o pai, o exemplo de casa é que o pai sempre foi aquele que trabalhava e não, meu pai nunca foi no médico, meu pai não. E a gente fica no consciente ou até no subconsciente com essa expectativa de que é para depois. E aí você deixa os problemas de saúde que você poderia fazer um bom controle, uma boa prevenção ou até mesmo é, mudar a qualidade de vida, mudar os costumes para você avançar com saúde. E a gente não deixa, a gente só procura quando realmente ou não tem mais o que fazer ou já poderia ter feito antes melhor. E aí você tem mais problema para resolver. E o homem é essa dificuldade, não cuida da saúde, não previne, é teimoso, tem tabu, acha que não, que isso não é coisa de homem. Então a gente tem que mudar isso. Eu acho que esse bate-papo aqui a gente pode deixar bem claro que a melhor forma de tratamento para qualquer problema é a prevenção. Hoje Isso você, na vida. hoje você tem um consultório que você atende telemedicina, né? Sim. E lá você pega muitas histórias, né? Com telemedicina, ficou mais fácil do cara se abrir, do cara não precisar ir num consultório. Como que é? Como que você vê isso? Legal. Além de ficar, vamos dizer assim, porque o cara tá num lugar dele confortável, né? Tem muitos que é, tem vergonha, tem a dificuldade de marcar uma consulta. Então isso acabou facilitando porque você chegou ali na casa dele ou você chegou na mão dele. E uma outra coisa que é legal, João, esse tipo de acompanhamento da saúde como um todo, né? Cuidar realmente da saúde, no interior, você imagina o tamanho que é o nosso Brasil. As pessoas às vezes não têm acesso. Tem gente que está a 500 quilômetros de uma capital. A doutora Tatiana que esteve aqui com você, ela é de de Cruzeiro do Sul, no Acre, Certo? que nós estamos a 3.000 quilômetros. Cruzeiro do Sul é 500 quilômetros para frente. Então, pronto, arredondo. Então você pensa assim, esse interiorzão, essas pessoas às vezes não conseguem ir para uma capital, num centro de referência, um lugar de especialidade. Então a telemedicina, a questão da consulta online, né, a consulta virtual, facilitou muito e deu acesso às pessoas em qualquer local do Brasil que você tenha, menor que seja um sinalzinho de internet, a ter hoje os tratamentos mais diferenciados para a sua saúde como um todo. Então, com certeza, a telemedicina veio com uma evolução. E quem trouxe isso foi essa pandemia, que acabou, porque sempre batia na trave, né? Os conselhos, não, vamos fazer, não vamos fazer, sempre tinha um entrave. Um pouco antes da pandemia, foi liberado, voltaram atrás, e com a pandemia viram essa necessidade, viram a eficácia. Obviamente que tem que ter fiscalização, porque senão viram também tudo que é muito solto, mas a chance das pessoas terem acesso àquilo que elas não tinham há 2, 3 anos atrás, hoje está na sua mão. E a prevenção, ela sai sempre mais barato, Com certeza. não é? A prevenção, ela tem um custo menor. Se você tem um carro aí, você sabe, quando você troca o óleo, quando você abastece, verifica a água, quando você coloca a água no para-brisa ali, tudo isso é muito mais barato do que quando você tem que parar o carro para ir no mecânico. Só de mão de obra fica muito mais caro, fora Sim, as peças que quebram. E a manutenção ela é muito mais barata. Você gasta aí numa manutenção de carro, um carro popular, hoje nem tem mais carro popular, mas se tiver, quem tem um carro popular vai saber, você vai gastar 250, R$ 300 para ter uma manutenção básica aí no carro e para garantir uma vida útil legal no carro. sim. E quando para um carro desse mesmo popular, você vai gastar 1.000, 1.500. Então, assim, E às vezes não dá conserto. às vezes não dá conserto também. Com a medicina é basicamente assim também, né? Traduzindo em miúdos, vamos trazer, a gente estava batendo papo aqui, um exemplo muito prático. Uma família de pessoas que têm pressão alta. A chance daquele jovem de 16, 17, 18 anos, que a gente também, o homem tem essa mania, né? Com 16, 17, 20, 25 anos, nós somos super-heróis indestrutíveis. Você não pensa que nunca vai morrer, nunca vai acontecer nada. E, na verdade, é um processo de evolução do envelhecimento que você pode começar a se cuidar. Então, a família toda tem pressão alta. A chance de você ter pressão alta é imensa. O que que eu faço para que isso não aconteça ou que se aconteça,
eu consiga jogar lá pra frente, e não com 30, 35, 40 anos, como tem diversos homens aí que são. Às vezes 50, 60 anos, né? Não, tem jovens com 30, 35, 40 anos que tomam 2 remédios para pressão. A gente cuidar da prevenção, uma boa alimentação, uma atividade física, evitar excesso de bebida alcoólica, a questão do cigarro. Então, se você fizer uma tarefa de casa que é prevenir, mesmo que toda a sua família tenha quadro de pressão alta, a chance de você jogar esse problema lá para frente, ou às vezes nem chegar a ter, aumenta. Legal. Agora, se você já tem uma genética forte, tem uma predisposição para ter a pressão alta, mas não faz a prevenção, e isso é desde sempre. Não quer dizer que não vai aproveitar, não vai tomar uma cervejinha, não vai sair, não vai se divertir, mas faça isso com regra. Então, eu acho que a prevenção é o que você falou. O carro quebrado, parado, você vai gastar muito mais e vai ficar sem usá-lo. Exato. Se a gente não se previne, uma hora você vai levando no tranco, chega uma hora você vai parar, vai ter uma internação, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter um infarto, Vai deixar a mulher na mão aí. Com certeza, É. isso não tem dúvida. A gente tem que ouvir mais o Raul Seixas, que falava, eu não sou besta pra tirar a onda do herói, né? E a gente, eu lembro que eu, garoto, acho que não sei se é porque a gente assistia muito filme, muita Disney, então a gente tem que parar com essa bobeira e começar a colocar as coisas no devido lugar, a pensar, a refletir, que, pô, você acha realmente que você não vai ficar doente? Você acha realmente que você é invencível? E a gente tem que parar com isso, porque a gente dói, a gente tem dificuldades. Eu, uma vez, garoto ali, mas um garoto já, que não era pra fazer aquilo, numa idade boa, é, tinha uma brasa e eu pisei na brasa achando que eu não fosse me queimar. Então, tem umas viagens que a gente entra, umas loucuras que o ser humano entra, e uma das loucuras é ó- não olhar para a saúde íntima, não olhar para a sexualidade. Tem muitos homens que só olham para a disfunção, né? Quando no- o pênis não está subindo mais, ou quando está meia bomba. Nem para a ejaculação precoce, muitos homens não têm coragem de olhar e ficam a vida toda com ejaculação precoce. Então a gente tem que parar, né, de procurar as coisas só na hora do caos, né? Sim, E falando de disfunção, por onde começar, assim, a ter a prevenção? Quais os exames? Qual médico que eu procuro? Como é que sim. funciona isso? O que você falou é interessante. Eu lembro uma vez, a Sociedade Brasileira de Urologia fala que o homem, para ter a coragem ou buscar um primeiro momento uma ajuda na questão da sua disfunção, na sua questão sexual, quando aparece o primeiro problema, leva aí em torno de 6 anos. 6 anos. Se a gente parar para pensar, você fala assim, poxa vida, se falhar uma, duas, você sai correndo, né? Você vai procurar. Não, porque tem esse tabu. Tem a questão de que, não, não, isso é, tô muito estressado, tô trabalhando demais, não dormi direito, não, 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 hoje não foi. Então a gente sempre joga uma desculpa para um problema que a gente apresentou. E o cara, às vezes, ele para de procurar mulher. Se for solteiro, fica em casa lá, sem procurar, sem querer namorar. Então o cara para de ter uma vida João, saudável, a né? doutora Tatiana falou muito bem no programa, tudo aquilo que não é prazeroso, tudo aquilo que não nos traz satisfação, o cérebro por si só joga de lado. Dessa esquiva, né? Então você imagina, você vai lá, falhou. Vou voltar na sua pergunta. Você vai lá, falhou, né? Pô, amanhã, patroa vem, chega, começa a namorar. Você fica com a sensação e fica com aquilo no seu subconsciente que eu vou falhar de novo. Você vai sempre dar uma desculpa, você vai começar a fugir daquela situação ruim, né? E quando começar a prevenir para que isso não aconteça? Todo dia, sempre. Não é, 50% dos homens, a partir dos 40 anos de idade, vão ter problema de disfunção. Os outros 50 também, mas muitas vezes não vão precisar de tratamento. Porque é uma questão fisiológica. O pênis, né? Você tem o seu amigo aí. O pênis. Esse aqui que é mais bonito ou que é o da doutora Isso. Tatiana? Ela tem um Ah, pênis ali, ela né? tem o dela é refinado. O pênis, ele é o corpo cavernoso que tem, olha, Obrigado. o corpo cavernoso que nós temos a cada lado, é um músculo que se enche de sangue. E isso com a idade, toda a musculatura, todas as artérias vão perdendo elasticidade, então você tem menos retenção. Então, os homens, todos que estão assistindo aí, eles vão lembrar, com 16, 17, 18 anos, uma ereção
firme, rígida e duradoura. Aquela que bate num bico, né? Dura, O né? pessoal brinca que ele segurava a toalha. Com o tempo, Segurar a você toalha. sente que ela é menos consistente, menos firme. Embora tenha ereção, penetra, tem relação, tranquilo. Só que ela era 90 graus ou mais, com a idade ela vai ficando menos firme e mais Não, depois, 90 graus com o corpo. depois dos 43 eu comecei a acontecer. O meu pênis ele não conseguia mais ficar grau 4 duro batendo no bico, ele Sim, ficava assim, ó. sim, mas consegue ter penetração, Consegue, consegue de namorar, boa. consegue tudo. Mas não é Mas aquela não é a a juventude, mesma né? da juventude. E isso é disfunção. Você concorda? Se ele era assim, duro, firme, rígido, e ele está assim, por mais que ele penetre, por mais que você consiga ter uma boa relação, ele não é mais igual. Então você teve uma perda de ereção. Perda de ereção é uma disfunção erétil. Só que não te impossibilitou da relação. Quando Claro. que o homem vai buscar? E às vezes é tarde. Por quê? Às vezes não é só mais a questão da retenção de sangue na região peniana que um Viagra, um Cialis. Falando aqui de marca, desculpa. Não, Mas tranquilo. se isso fosse a solução, na farmácia tem. Já Não já vou falar precisa da de. minha marca aqui, ó, do Safeon, porque quando eu já não estava performando mais, eu comecei a tomar as gotas e eu tomo no contínuo, porque Uhum. melhora a libido, melhora a ereção, me dá mais vontade de treinar. É tanto que eu tava bem pesado, eu engordei demais da pandemia pra cá, fiquei sedentário, e isso traz realmente Sim, uma claro. questão, uma disfunção, e você sente que não é só para o corpo, mas para a mente. E aí, quando eu comecei a tomar o Safeman, as gotinhas, cara, mudou a ereção, melhora a autoestima, trouxe uma libido, uma vitalidade, e na sequência já me engatou de, tipo, treinar, malhar, porque É, toda, eu tô vendo. melhora De uns toda. dias que a gente só fala por telefone, você deu É, não, pô, eu uma tô. enxugada no shape. Além do Safeman, os amigos me apoiaram muito, vem conversando e as ideias vêm batendo e eu tô com um olhar diferente para alimentação, um olhar, essa coisa da Prevenção, prevenção, prevenção. e que eu aprendi agora. Mesmo falando de sexualidade, mesmo Há falando de tanto tempo. relacionamento, a minha ficha caiu agora. Eu falei, cara, eu preciso olhar para a alimentação, eu preciso olhar para o treino, eu preciso olhar para outras coisas que me dão possibilidade de dar prazer, de ter prazer, né? Não é só a nossa mente, o nosso corpo, mas tem produtos que ajudam, tanto a pessoa como o indivíduo, como casais no relacionamento. Então as gotas, assim, o Safeman, ele foi, tipo, fundamental, tem sido fundamental, ele me ajuda como um pré-treino, né, para eu ir para academia, me ajuda na melhorar a circulação e a ereção de garoto de 18 anos. Eu falo, brincando, mas é verdade. Eu nunca tive tanta constância de ereção forte tomando o safe, mano, tomando as gotas, cara. Me ajuda Legal. demais. Existem, como eu estou dando um exemplo. Se a pessoa, se fosse só a questão da ereção, na farmácia tem vários medicamentos que você consegue comprar sem prescrição médica, sem receita, para melhorar essa ereção. E as pessoas chegam num consultório pra gente, muitas vezes, falando assim, "Ô, doutor, já tomei Viagra, já tomei Cialis, já tomei. Nada resolve. Sabe o que eu tomava Viagra? E eu Uhum. vou deixar você completar. Aham. Sabe o que Viagra fazia comigo? Eu ficava duro. E eu lembro que uma vez eu fiquei a noite toda com pênis duro, mas eu não sentia libido, eu não sentia a vontade de transar. Era só um pênis duro sem vontade. E me dava, tipo, o corpo começava as orelhas começavam a ficar quente, eu começava a ter azia no dia seguinte. Tem gente que comenta que fica meio que de ressaca, né? Nossa, me fazia um mal danado. O pênis ficava duro? Ficava duro. Mas ele não trazia o que o Safeon, que as gotas trazem de melhorar, dar um tesão, dar um gostinho, aquela vontade de fazer amor, sabe, de transar. Então eu já tomei muito Viagra, né? Eu fui solteiro do Tinder Solteiro do Tinder. para aguentar a correria, os meus amigos falavam que, pô, vamos lá passar na farmácia do Jal. Parecia que eu tinha uma farmácia de produtos, assim. Só que não era tão saudável como é um produto tão natural, tem uma fórmula individual, única, né? Legal. Mas é isso, continuando o seu ensinamento. E aí as pessoas, os homens esperam ter aquele problema da ereção para ir buscar uma ajuda. Se a gente, infelizmente, a gente ouve na televisão, tem propaganda e tem campanhas de cuidado, prevenção, pressão alta, diabetes, tome remédio, faça boa alimentação, faça atividade física, câncer de próstata, Novembro câncer de cólon, Azul, novembro azul, dezembro outubro amarelo, rosa, outubro rosa. e não tem nada
não tem ainda nenhuma campanha mostrando para o homem o junho colorido. Ou criar alguma Olhar para a campanha saúde para a saúde íntima como um todo, como um que todo, né? vai refletir na saúde íntima. Boa. Não é só a próstata do Novembro Azul que vai te trazer uma disfunção erétil, que vai te trazer uma impotência. A sua pressão alta não bem controlada Boa. vai ter problema. A diabetes, a obesidade, a próstata, são vários problemas que o Sedentarismo, o sedentarismo, álcool, o tabagismo. algo. Então, assim, se a gente conseguir mostrar para os homens que desde sempre você começar a olhar e aí mandar informação para eles que a partir dos 40 anos metade dos homens vão ter problema de disfunção e vão precisar de tratamento. A partir dos 50 anos isso vai para 60% e assim por diante. A partir do momento que a gente conscientizar dessa forma, aí eles vão começar a buscar a prevenção. Não é que você vai ser uma pessoa sem nenhum prazer. Ah, não vou beber então não vou fumar, não. Dá para fazer tudo Dá para com regra, equilibrar, né? desde que você já venha prevenindo sempre. E não falhou, vou atrás. Aí às vezes é tarde. Ou para se conseguir voltar a ter uma boa performance sexual, o trabalho é muito maior. E às vezes o seu organismo já foi deteriorado, já foi machucado demais para a gente conseguir recuperar o mínimo do prazer ou o mínimo da performance que você deseja. Quais os motivos que o cara de não ter uma ereção ou até mesmo de ficar aquele jonjo, aquele meia bomba, né, que ele tenta fazer um anal ali, ele Sim. tenta e até não penetra de tão jonjo que É, fica. o anal tem que estar Tem que estar bem, pequenino, né? bem doido. Senão não vai. Tem uma história de um amigo nosso aqui, que eu não vou falar o nome, mas o amigo do amigo também tá aqui. Ele falou que não gostava de fazer anal porque dobrava. Eu falei, pô, então teu pênis não fica muito ereto, É, muito não duro. fica muito Porque duro. tem que estar 100% duro para poder entrar ali. E Senão com não vai. lubrificação. Muito lubrificante, muito carinho, muito cuidado. E todas aquelas orientações da higiene, da questão, Exato. Que a doutora Tatiana, no último episódio, deixou aqui para já nós. deixou tudo isso Deixou o bem esquema. desenhado para o pessoal não errar mais. O que que acontece com a questão da ereção? Todos os medicamentos que foram desenvolvidos para a ereção são vasodilatadores. Sim. Então, com a idade, as artérias que enchem. Pro leigo, o que é Ah, vasodilatador? Porque tem. vasodilatador é o vaso, a artéria é um vaso, Beleza. certo? E ela, quando você enche de sangue, quando você tem estímulo, quando você se excita, quando você olha, É sangue puro aí, é né? sangue puro. Quando você olha uma mulher, quando você vê um filme, quando você lembra de uma ocasião, você libera um monte de substâncias no organismo que te dão prazer. Uma Sim. delas ajuda na dilatação, no aumento do calibre das artérias, inclusive da peniana. Por isso que quando o pênis ele tá saudável, quando ele tá bem duro, ele fica bem veiudozinho. Veiudo, isso. Então, não que essas artérias dilatam, chega mais sangue, começa esses corpos cavernosos, que são como se fossem umas esponjinhas, a encherem de sangue. Certo. As veias que levam o sangue embora, agora você aí, eu e todos que estão aqui, homens com a gente. O coração tá batendo, manda sangue pro corpo todo, pra cabeça, pra perna, inclusive pro pênis. Só que ele, sem nenhuma excitação, o sangue entra no pênis e E sai. volta. E ele tá sem ereção. Quando você se excita, Boa. esses vasos dilatam por essas substâncias de prazer que liberam no nosso corpo. Legal. Eles dilatam, chega mais sangue, cano, bitola de torneira, entrou mais, Sim. certo? Ele vai enchendo. Esses corpos cavernosos, que são umas esponjinhas, elas vão se enchendo. As veias, que eu não falei agora há pouco, que entra e sai, Sim. as veias que levam embora começam a ficar apertadas, não conseguem levar esse sangue embora. Por isso que você comentou, quando a gente é jovem, fica cheio de veia, É, veiudo. fica bonito. Por quê? Tá cheio de sangue lá dentro, tá entrando muito mais do que saindo. Ele chega a ter uma ereção muito mais firme. E aí você consegue ter uma boa relação com uma ereção firme. Então, com a idade, essas artérias, por mais que a gente se excite, que você tenha vontade, que você tenha desejo, por mais que libere essas substâncias, a dilatação dessas artérias ela é comprometida, ela é menor. Então, Certo. por isso que ele vai com a idade ficando mais borrachão, menos firme, Joãozinho. Joãozinho. E aí, na hora que você. Aí por que que perde a ereção? Você vai O meu já tava transar. ficando jonge. Se não fosse as gotas, eu tava E ferrado. aí você tem uma boa relação, na hora que você goza, você libera o quê? Adrenalina. Essas artérias que estão dilatadas se contraem, o sangue começa a voltar por aquelas veias, você perde a ereção. Quando é jovem, com o menor estímulo que você tiver, só um abracinho, um beijo, volta tudo Nossa. de novo.
Com a idade, isso vai, a segunda vai demorando. E aí entra muito o caso do pessoal começar a procurar por causa de uma ejaculação precoce, que a Não, gente já fala. a gente vai falar de ejaculação precoce, mas é muito mais a ereção, né, a disfunção erétil de não Hum. subir, de não ficar duro, de ficar meia É bomba. não conseguir É muito mais, guardar sangue é aqui por muito mais tanto na tempo anatomia como no antes. corpo do que na mente. Por Muito mais. isso que, tanto é que, se você pensar por esse lado, se fosse só a mente, Conseguia, o remédio não faria o mesmo efeito. entendi. Se você tá com a mente ruim, que nem você falou, eu não tava, agora há pouco você não falou que tomou Viagra, você não tava com muita vontade, então, mas tava duro. Sim, A mente não tava ali para aquilo, vamos dizer assim. sim, já Você não tinha. tava com tesão, você não tava, mas seu pênis ficou a noite inteira duro. Então, muitos homens misturam ou têm pouca informação do que é o problema dele sexual. Boa. Homem de 40 anos de idade, executivo, trabalha a vida toda, já é executivo há 20 anos, tem problema para burro, certo? Cara, Sim. dono de empresa, CEO e Estresse, tal, claro. estresse. Com 20 anos ele tem estresse, mas só que ele tem boa ereção. Com 25, com 30, sempre boa ereção. Aí com 40 anos ele chega no consultório e fala, doutor, acho que eu estou muito estressado, tal, deu uma falhada aí e tal. Aí a primeira coisa que eu pergunto para ele, o senhor faz o quê? A falhada é broxar mesmo, né? Broxar mesmo. É. Aí ele relaciona com o estresse. Eu falo assim, tá, tudo bem. É a primeira vez que você fica estressado na sua vida? Não. Eu tenho empresa, tenho compromisso, sou advogado. Tá. Tá, então é a primeira vez que você fica estressado que você relaciona com a ereção. Porque as outras vezes você esteve estressado e não teve problema de ereção. É o envelhecimento. Não é o estresse, é É o uma questão envelhecimento. natural do É uma questão. envelhecimento. E agora você vai precisar de algo mais para recuperar isso que não só ficar calmo. Agora me veio uma dúvida aqui, se é mito ou se é verdade. É sangue que vai pro pênis, certo? Certo. Se o camarada é pausudo, se o camarada tem um pênis de respeito, tem Aham. mais dificuldade de ficar ereto, mais duro, ou não tem Não, nada a não, ver? não. Isso é fisiológico. É, ninguém carrega a cruz que não consegue, né? Ninguém tem uma cruz maior para carregar do que consegue. Não tem aquela Não, porque tem história. muita gente, vocês já viram as pessoas falando isso? Tem muita gente que É, fala, pô, o cara do pênis grande não levanta, né? não, Não consegue levantar, não nada tem disso. nada É disso. uma questão fisiológica. Se ele tem uma boa perfusão, ou seja, se tem uma boa chegada de sangue com o envelhecimento, ele vai perder também. Aí a gente brinca que vai perder mais, né? Porque ele vai precisar de mais Vai mais reposição, sangue, é. vai precisar de mais sangue. Mas não tem isso. Se ele tem uma boa perfusão, se as artérias que chegam, a dilatação, se ele tem um bom estímulo sexual, ele vai ter uma ereção satisfatória como qualquer outro. Mas não Legal. precisa ficar muito. Os Não, homens se apegam muito na não, questão de eu mesmo não tamanho. tô Rapaz, preocupado, porque o tamanho meu não é não. grande assim, então Tamanho. Brinco eu tô muito. tranquilo. É bom ele ser mais larguinho do que comprido. É, né? É, porque aí ele pega em toda a região feminina, que aí sim que a mulher tem excitação. A mulher tem prazer, João, Olha ali aí, 5, 7 centímetros para dentro. Mais que isso é trajeto. né? Então, É, quanto então o mais caboclo larguinho, vai lá, não bate lá. A única coisa que eu brinco muito assim é que é o só um pessoal. canal É só, vaginal, é mais só, nada, é né? só para machucar o colo do útero, depois você tem que cauterizar só. Não é? Mas agora falando de ejaculação É, precoce, que é um problema da maioria sim, das pessoas, e aí tem muito a ver com realmente com estresse, com ansiedade, que é o mal sim. desse século. É, como que começa uma ejaculação precoce? Essa é a primeira pergunta. Na segunda, para eu não esquecer, é Uhum. como tratar uma ejaculação precoce? Por onde começa, vai? Ejaculação precoce existem, vamos falar de uma forma mais resumida, mas ela tem de duas formas. A ejaculação precoce primária, que o homem nunca transou, primeira vez que ele transa, goza muito rápido. Pode ser uma questão de ansiedade, inexperiência. Aí ele começa a ter uma vida sexual mais ativa e tem uma ejaculação muito rápida. Então ele tem uma ejaculação precoce primária. Ele já era ejaculador precoce, só descobriu quando ele começou a ter relação. E tem a ejaculação precoce secundária, que é aquela que o homem goza normal, começa a ter relação, goza normal, tem uma vida sexual normal, e com a idade, com um tempo, ele começa a gozar mais rápido, que podem ser dois problemas. Às vezes ela vem associada à perda de força, então o homem começa a perder força na ereção e Interessante. goza rápido, ou pode ser um prenúncio de que ele vai ter uma disfunção erétil lá na frente. E aí ele começa a gozar muito antes. Então, às vezes chegam pra gente no consultório e falam assim, doutor, tem uns 5 anos, 6 anos, e não tem muito um padrão, vai de cada caso. Mas tem uns 5 anos eu comecei a gozar rápido e agora eu falhei.
Por que que os homens que são ejaculadores precoces demoram tanto para procurar ajuda? Você imagina um jovem de 18 anos, 20 anos, que goza rápido. Cara, ele chega. Porque o que que o incomoda é quando ele não oferece prazer. Sim. Então o cara vai lá, Homem é novo, vaidoso. vaidoso pra burro. Então ele pega a menininha, namora, a namoradinha dele, goza rápido pra caramba. Não deu tempo de satisfazer. Só que o cara tem 20 anos. A segunda, que é aquela brincadeira, 2, 3 centímetros lá dentro, ele já consegue em seguida. E aí ele Sim. vai satisfazer. E depois que ele gozou a primeira muito rápido, a segunda ejaculação dele vai ser mais demorada. Sim. E a ereção já foi muito rápida, então ele vai conseguir satisfazer. Com a idade, a segunda demora para vir, ou às vezes nem vem. E aí ele começa a se É, incomodar porque ele não consegue satisfazer. Aí ele procura ajuda. esse é o problema que eu mais enfrento lá. Pô, eu não tô conseguindo a resposta para a segunda. É o que eu mais tenho visto ultimamente. Eu não tenho mais resposta para uma segunda. O tempo refratário tá muito longo. Às vezes tá 2 dias, uma semana. Então tem muitos homens com E aí essa. perdeu o time, né? Porque aí a mulher, você imagina, você gozou muito rápido, antes você rapidinho conseguia a segunda, satisfazia a parceira. Gozou rápido, perdeu a ereção, daquela brincadeira, daquela orientação que a gente falou aqui da questão da adrenalina. Perdeu, não consegue a segunda, perde o clima, a patroa vai tomar um banho, já sai. Já era. Acabou. E você não a satisfez. E aí isso começa a te incomodar. Aí o cara procura ajuda. Agora, as pessoas estão nos comentários ali perguntando o seguinte: é, quando que é uma ejaculação precoce? Qual que é o tempo? Quantos minutos caracteriza que é uma ejaculação precoce? Eu falo muito, eu gosto de orientar da seguinte forma. Tem a questão de livro e tem a prática, certo? Tem. Aí, ó, essa é boa. É. Tem a teoria e tem a prática. Tem, né? Porque você vai ver no livro 1 minuto, 2 minutos, tá? Literaturas e literaturas que mostram que o cara que goza com menos de 1 minuto, 1 minuto, 2 minutos tem uma ejaculação precoce. Boa. O que eu penso, e é que a gente sempre orienta aos pacientes, é o seguinte: o que que é do casal? Porque não é o complemento da relação? Então adianta muito você falar assim, ó, o Jal, ele tem uma ejaculação que demora 5 minutos. Mas não é suficiente Não, para a ideia. pra ideia. Você Nunca, tá gozando nunca, rápido, nunca consegue, né, satisfazer a ideia. na Na penetração. penetração, por quê? Com 5 minutos a ideia não chega ao É orgasmo. precoce. É precoce. É a prática. Então, o que a gente tem que tentar é ajustar a relação. É a sua parceira? Ah, não, mas eu sou aquele cara, ou que nem o molecão do Tinder, que nem você falou. Sim. Aí você não tem muito padrão, porque você pega pessoas diferentes Não com tem um referência, orgasmo claro. diferente. Agora, se você tem a sua parceira, eu sempre acredito que você tem que ajustar o casal, o relacionamento. O que que vocês estão procurando, o que que você tem no seu dia a dia, para a gente poder aí sim. Porque hoje se usa para ejaculação precoce medicamentos que vão retardar isso. Se retardar demais, aí a gente vê o outro lado. Se você tem uma ejaculação de 5 minutos, só que a DEA tem orgasmo com 10, você está gozando rápido. Sim. Mas se a DEA tem orgasmo com 1 minuto, não preciso te deixar você demorar 5 minutos, porque incomoda, a mulher É, machuca, resseca, fica assada. Então, assim, ajusta para o relacionamento. e essa dica é fundamental e importante, casa muito com o que a gente vem desenvolvendo aqui na oficina do JAL, que é encurtar os caminhos, é os atalhos, é conhecer do corpo feminino, é trabalhar as preliminares, né? Para que a gente ajuste essa diferença de excitação, né? O tempo de Sim, excitação da mulher é isso aqui. Ele foi feito como se fosse um parque de diversão para você se divertir. O meu tempo de excitação, ele é isso aqui. Então eu preciso controlar mais o meu tempo de excitação e trabalhar dentro desse tempo de excitação. Para quê? Para que a gente consiga. Imagine que a tua mulher só goza com 10, 15 minutos de penetração, ou com 10, 15 minutos, com você ali. Se você não trabalhar bem esse tempo de excitação da mulher, não for um cara afetuoso, caliente, você não vai chegar lá. sedutor, carinhoso, né? Você não vai fazer com que ela goze nem com 20, Tem vários exemplos. não A é? mulher é uma maratonista Sim, e nós somos olha tiro essa. curto, Isso. 100 metros rasos. 50 metros, usam Bolt. Se você não se preparar para fazer uma meia maratona, por mais que você seja super rápido, você seja o Usain Bolt, você não vai completar a prova. Tem outro exemplo que a gente brinca. A Rapidinho. mulher é um transatlântico. Sim, Você não consegue fazer manobra de jet ski. exato. O homem é a mesma coisa. O homem é um jet ski. Você vai querer trabalhar como um transatlântico? Não dá. Então, assim, se a gente fizer para
cada um dentro daquilo que é a Sim. expectativa para a relação e principalmente para o casal. Esse casal tem que ter a sintonia, que a doutora Tatiana falou muito bem, que é a complementação, troca de afeto, troca de carinho, para que vocês cheguem ao prazer juntos. Você falou de Usain Bolt aí, a gente É. falou, né? Você soube que ele teve no Brasil. Agora recente? Não, um tempo atrás e ficou com uma brasileira. Não, Você soube dessa história? não. Ele ficou com uma brasileira e a brasileira ficou super famosa aí. E perguntaram pra ela, né? O que que o Bolt tem, né? Que, porra, que ele é o cara na cama. Fizeram essa pergunta pra brasileira. E todo mundo ficou imaginando, né? O Bolt desse tamanho, né? O pé desse tamanho, as pernas desse tamanho, deve ser, né? Pênis grande. A rolona lá do Bolt. E ela falou, ele é veloz nas pistas, mas ele é lento na cama. Ele é rápido nas pistas, mas na cama ele faz tudo devagar, sem pressa. Então, esse é o maior talento do Bolt. Ele é o senhor do tempo. Ele controla o tempo. Então, foi essa a descrição e eu achei fantástico, assim, a mulher trazer, né, essa referência, né? Porque a gente imagina que o cara é um É só monstro, grande. é só grande. Não, mas o cara sabe ali. Ele, não é porque ele é veloz na pista que ele vai ser veloz na cama. Então, isso foi muito interessante. E essa dica fica para vocês aí, ó, Tem. né? Tem que trabalhar sem pressa, né? Se conhecer, o Se casal que conhecer. se conhece, que conversa, as preliminares, né? Aquele bate-papo antes, aquela brincadeirinha que você manda uma mensagem durante o dia, que você marca um encontro, saia da sua rotina. E Isso trazendo pro. tudo, Isso ajuda demais. E trazendo para o muito, universo masculino, eu acho que o sim. nosso maior Então, eu tô problema falando isso mesmo pro homem. O é. homem que tem a função de instigar. A mulher, ela também vai citar o homem, mas você imagina, a gente não é ser machista, longe disso. Mas, cara, que coisa mais gostosa? Não é o homem que conduz na dança? Sim, Por que não o homem pode também conduzir na cama? E você começa isso, não é na hora que você vai deitar. Não é na hora que você tá ali no vamos ver. É o cultivar no dia a dia, é você ser carinhoso, é você mandar um agrado, é você inovar. E para isso você tem que estar bem, sim. se cuidando, tendo uma boa performance, se prevenindo. Então é um somatório, não existe uma formulazinha mágica de chegar lá, vamos lá, eu sou o cara, eu vou dar conta do recado e vou fazer a mulher gozar. Se fosse assim, cara. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Ao invés de você, quando uma mulher sair para o trabalho, você sair para o trabalho, mandar uma mensagem perguntando se o que é que ela vai fazer na janta, você manda uma mensagem e fala: Eu vou preparar a janta hoje à noite. Você vai descansar. Ou eu vou te levar Pra para jantar. jantar, vou te levar no posto de gasolina, no hot dog, uma coisa simples. A gente não tá Né? falando Não aqui estamos na. falando em coisas sofisticadas, Não, não. cada um dentro do que pode fazer. Então, criar essa expectativa e mudar essa rotina ruim que muitos casais têm, vai gerando ali o homem vai conduzindo, convencendo, vai trabalhando dentro desse tempo de estação da mulher que a gente explicou aqui que é maior. Então são pequenos detalhes, né? E os homens pararam realmente uma grande parte parou de dar gatilho, instigar. E eu pergunto para muitos caras que eu atendo, como psicanalista, cara, como é que você leva a tua mulher para cá? Os caras não sabem dizer. Como é que você conduz? Ele fala, cara, eu deito do Deita lado pra dela, dormir. eu deito, aí a gente se encosta, aí meu pênis fica duro, aí eu faço um carinhozinho e aí o sexo acontece. Eu falei, mas não tem uma preparação, um caminho, você não conduz ela para isso durante o dia ou até perto da hora, não pede uma calcinha dela, não coloca na boca, não pede para ela tirar o sutiã, virar de costa, não conduz, então É é, deitar pra dormir. é deitar para dormir, é gozar e dormir. E depois pegar o celular para ficar vendo Instagram. É basicamente isso que É. é porcamente mesmo assim que as pessoas têm transado. E isso quando a gente criou aqui o nosso quadro, o nosso Sim. programa, a intenção é realmente mudar esse comportamento. Porque eu vou repetir em todos os programas basicamente a mesma coisa de várias formas, para que a ficha caia e que o homem procure um médico para se cuidar, para melhorar a autoestima, para entregar melhor não só para a mulher dele, mas para ele mesmo. Porque se eu não me amar, eu tenho descoberto isso a cada dia. Se eu não me amar, eu não consigo amar o outro. Se eu não gostar de mim, se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar do outro. Sabe? Ah, mas eu tô cuidando do outro. Na verdade, eu cuido muito mais. Ó, presta atenção nisso aqui. Na verdade, eu cuido muito mais do outro que de mim. Tá errado. Você tá se enganando, tá enganando todo mundo. Ou você se cuida e coloca energia nesse corpo para cuidar do outro, ou você tá barganhando com alguma coisa, você não tá fazendo as coisas como deveria. Isso acontece muito, todo mundo dá essa desculpa. Não, eu não me cuido porque tem que cuidar de alguém.
Se você está fazendo isso, pare agora. Você precisa cuidar de você para cuidar de alguém. Se você está cuidando de alguém, você está cuidando errado. Essa pessoa nem está recebendo aí o que você está dando, porque você não tem o que você acha que você tem para dar. Simples assim. E vai de encontro ao que a gente falou agora há pouco. O relacionamento, o sexo, a transa é o conhecimento dos dois. Vocês se conhecerem cada dia mais, vocês se interagirem cada dia mais para ter uma boa relação. E isso que você deu o exemplo, vai lá, deitou para dormir, faça um carinho nela e aí a gente começa e namora e dorme e vai mexendo no Instagram. Se você, homem, não se cuida e não começa a ter performances não tão agradáveis, lembra que eu falei do subconsciente, que a gente começa a Sim. colocar isso de lado e não querer isso? Você vai deitar na cama e vai começar a mexer no Instagram, você vai começar a mexer no Facebook, você vai. Porque você não vai querer buscar aquilo que você não vai estar legal, que você não vai dar conta do recado. Então, bem A de encontro ao que você ejaculação falou. precoce faz isso, né? Ou a A disfunção disfunção faz erétil. isso, falta do próprio desejo. Você já viu? Tem gente que fala assim, a mulher fala assim, eu acho que ela não. Já chegou. Meu Já marido não me chega. deseja Não me mais. deseja mais porque eu tô gorda. Não me deseja mais porque Não não sei o existe quê. isso. Cara, não tem. Não é porque tá gorda, né? Não é porque tá gorda, não é porque tá triste, não é porque tá fazendo um tratamento de depressão, não é, é porque falta vocês se conectarem novamente. Porque se perdeu, porque Se teve você um tá dia isso. gordinha, não se preocupe, não é você. Você tem muita gordinha gostosa aí que quando o cara, quando tem libido, vai pra cima, acha bonito e aproveita bem. Ele pode ser, tem muitos homens assim que não quer andar de mão dadas, mas na hora da cama, tem muitos caras fissurados, apaixonados nas gordinhas. Entende? Tem demais. Agora, quando o cara não tem desejo pela gordinha, aí pode ser que ele tá com problema de saúde, de libido, como você falou. Assim, não existe um estereótipo de beleza. Todos nós temos a nossa beleza, o nosso charme, a Claro, nossa sensualidade. E é aquilo que a gente brinca, né? Todo mundo tem a tampa da panela. claro. Então não existe um biotipo perfeito. O que existe sim é você estar com uma pessoa que você gosta e alimentar aquele prazer, alimentar aquele contato, alimentar aquela companhia diariamente. E não simplesmente falar assim, eu na hora da cama eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer e a gente deita e dorme. Eu não vejo, não precisa ter prevenção para isso. E doutor Arley, o que importa também, de fato, você como médico pode falar mais com mais autoridade do que ninguém, é que tem que ter um corpo funcional, né? Não importa, Sim. o aspecto. Tem que ser funcional, tem que estar funcionando, tem que estar ficando ereto. O clitóris tem que ficar cheinho, durinho, o pênis tem que estar, né, funcionando. Claro. Tem que ser funcional. E hoje com a ciência, e hoje com a medicina evoluída, e hoje com as coisas que tem para que a gente melhore, né? É só estar disponível, é só você ter a intenção, querer, né, buscar isso para ter um corpo funcional, A para ter um. informação está na nossa mão, né? Sim. Hoje você tem a internet, obviamente que as pessoas têm que filtrarem muito as pesquisas, mas tem o canal de vocês, que é extremamente confiável, vocês têm uma expertise enorme, são pessoas que falam a linguagem que o povo entende, né? Tem uma grande missão de resgatar relacionamentos e resgatar casamentos, eu vi vários depoimentos dentro do canal de vocês aí, que e vocês conseguem fazer isso. Então, buscar essas boas informações, essas fontes seguras, para você ter uma boa vida sexual, para você ter um bom relacionamento. E para isso é prevenção, para isso é autoestima, para isso você tem que buscar ajuda, muitas vezes. Se você fizer a receitinha de casa, a tarefinha de casa, não tem erro. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas você tem que começar a fazer. E é o que a gente está batendo esse papo aqui. Se não cuidar da saúde, o problema vem e às vezes não dá tempo de arrumar. É tão louco o que você está falando que na minha cabeça vem assim: eu tenho que ir no médico depois dos 40. Porque depois dos 40 anos é onde eu vejo se o negócio está andando ou não. Porque eu vou fazer o exame de próstata e é ali que eu tenho. Tem muitos homens que acham que só tem que ir no médico. Não. Ficou meio que essa mística: eu tenho que ir no médico. Ou eu, quando estou muito ferrado, doente, Quando que a gente começa a envelhecer? não é? Quando? Eu acho que já quando nasce já começa a envelhecer, já, pô, né?
partir do momento que você nasce, você tem que começar a se cuidar. E a vida é Quem breve, faz a vida isso, passa rápido quem demais. faz isso muito bem é a mamãe que leva no pediatra, toma as vacinas tudo direitinho e tal. Chegou no momento da vida que a gente fica adolescente, né, teimoso e tal, aí você não procura mais nada, porque você acha que você Tô cuida da bem, sua né? Tô vida, tô forte. bem, tô forte e tal. A mulher tem menos tabu que o homem, porque desde sempre a mulher sabe que ela tem que fazer Pediatra, preventivo, ginecologista. ginecologista. Então a mulher por si só tem uma cultura mais preventiva do que o homem. O homem é aquilo que a gente falou no começo. Não, não vou. O autossuficiente. Isso, e aí vai na história que você falou. Aí quando eu tô com 40 anos, eu ouvi falar que tem aquele negócio da próstata lá que tem que fazer o toque. E aí fica todas aquelas piadinhas, né? Exato. Não, porque eu toco, eu não vou, porque o cara é Tem que ser agradável, japonês. tem que ser japonês, ou ele tem que ser meu amigo, tem que ser agradável, vou levar flor. Não é isso, gente. Você está cuidando da sua saúde e começa antes da próstata. A próstata é mais um problema na saúde do homem que pode trazer algumas consequências Tantos caras ruins. jovens com diabetes que, cara, não conseguem mais ficar com pênis ereto por causa da diabetes. Tantas outras. Vou dar um exemplo muito forte, João, que, como vocês falam de tudo aqui, a questão da anabolizantes. Cara, esses jovens aí estão usando de uma forma maluca, Sem infelizmente, acompanhamento sem médico. acompanhamento, sem muitas vezes você sabe que tem um mercado, infelizmente tem um mercado aí que vende paralelamente, né? Claro. E eles estão usando e ninguém conta para eles que isso pode trazer uma disfunção, uma impotência absurda. Porque você imagina, um jovem de 20 anos, com um corpo franzino, fazendo academia, começa a usar esses trem aí. De repente, cara, o cara começa a ficar gigante. E Nossa. muitos desses anabolizantes, essas bombas, vamos dizer assim, têm testosterona. Então ele começa a ficar forte e com um libido, e com um tesão, e com uma performance animal. Eu falo, cara, é o sonho, né? Tô Exato. grande Forte e tô e potente. sim. Só que eles têm os ciclos que tem que parar um tempo para tomar e tal. Cara, vem a impotência. E ninguém contou pra ele. Na hora que contaram pra ele, na hora de De usar vender isso a aí, é só a ideia. parte boa. E aí eles começam a usar. Depois Então, ele já não coloca mais a testosterona original, né? Precisa de. aí o que acontece? É a bioidêntica. Eles começam a usar o quê? Tadalafila. Então, Mas nesse ciclo que eles interrompem, eles começam a ter que tomar remédio com 20, 22, 25 anos de idade, remédio para ereção, que eles não precisariam. Entendeu? Então é falta de acompanhamento profissional, cada um dentro da sua área, para você fazer melhor. Quero fazer academia, quero ganhar peso, quero ter um corpo bacana, sarado. Procure um profissional e o que você responsável está para falando isso. é muito sério, porque eu vejo nos comentários, nada que Tadalafila não resolva. Nada que Tadalafila não resolva. Mas você vê os jovens comentando isso e falar pra você nem precisava estar Nem tomando Tadalafila. precisava. Nossa, da nossa geração, quando que a gente começou a precisar usar algum suplemento para poder ter uma boa ereção? Eu depois dos 40. É. Você Que aí é provavelmente lógico, depois dos 40. coincidiu com o que as pesquisas, sim, é 50%, tal, coincidiu. Mas depois, até os 40 anos, não precisava de nenhuma suplementação, tinha E uma hoje boa tem cara com relação. 20, Com 22, 20, 22, 25 anos, 18 anos. esses meninos que fazem academia, muitos nas formulações que eles manipulam lá, têm a tadalafila porque não conseguem ter uma ereção que tinham 6 meses, um ano antes. Então, assim, é muito sério. De, quer cuidar da saúde, tem que cuidar da saúde, mas procura um profissional, procura uma boa orientação, faça a prevenção correta para que você tenha uma vida mais saudável por mais tempo e que dependa menos dessas fórmulas mirabolantes, né? Ó, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, o contato do Ali para você marcar sua telemedicina com ele, que vai te ajudar demais. Eu tenho um quadro aqui que tem que responder a caixinha da Déia e do Jal. E a gente tem umas perguntas frescas, ó, eu até abro a caixinha Sotino. aqui na hora. Vê se me ajuda, porque assim, eu tô respondendo caixinha há 3 anos e meio. Sotino. Chega uma hora que falta meio que ideia para responder algumas perguntas. Vou Eu, tentar ajudar. me ajuda aqui, todo convidado que vem aqui, eu peço para me ajudar a responder. E as perguntas são simples, assim. Aham, É só de cunho imagino, simples, Vamos lá para a primeira pergunta. Vou para a primeira da primeira mesmo aqui. imagino. É normal, assim, na hora que a gente tá lá transando, assim, pensar numa pessoa aleatória, lembrar de alguém, querer. Normal não é, né? Não, não Não, é não, não. não Mas é normal. acontece. Não, Vai, acontece, mas não é normal. não acontece Porque se muito. você tá com quem você quer, se você tá com quem você gosta, quem te dá prazer, lembrar de um,
A não ser que seja uma lembrança ruim, né? Tipo assim, pegou meio um lado errado, deu. Mas será que você tá, né? Eu acho que a pensamento é, esse, será que a pessoa tá com quem realmente gostaria de estar? Então, Porque às vezes você tá deitado com alguém, mas você queria estar sim. deitado em outra Por isso cama. que eu te falei, se você tá com quem você gosta, se você Às tá vezes, com quem te dá prazer e tal, não é normal você né? pensar em outra pessoa naquela hora. Às vezes você queria estar em outra cama, não queria estar ali, tá ali. Então não é normal, não. Né? Vamos para a última pergunta aqui, e agora nós vamos entrar numa segunda fase que é da tua intimidade aí. A galera vai conhecer um pouco aí Entendi. do É, doutor Arley aí. Beleza? beleza. Vamos lá, a próxima pergunta. Olha, tem muita pergunta aqui. Tô vendo. Tô com medo de qual que vai cair. Não, essa aqui não. Só para dizer que descobri que meu marido que acompanha vocês é toda a felicidade do mundo. Ah, o marido acompanha nós e ela tá feliz. Que Vamos legal. ver essa aqui. Por que minha mulher... Por que para minha mulher gozar ela precisa estar se masturbando? Olha, essa pergunta é boa. Será Capciosa. que não tô dando conta? É sério aqui, ó. Será que eu não Eu tô tenho dando que. Não, conta? É não. a mulher, é aquela mulher que fica, que Se pega, tocando. enquanto o cara tá penetrando, ela fica Ela lá fica se tocando. no clitóris aí. Por quê? Será porque o cara não dá conta, não? Muito pelo contrário. Eu entendo que a mulher conhece o seu corpo. Claro. E ela, você imagina, aquele momento do orgasmo, o momento do prazer, é um ápice maravilhoso que ela quer ter a melhor sensação. Sim. E é um complemento daquilo que ela já está sendo excitada, está tendo prazer, só que esse complemento no toque ajuda a chegar mais rápido ou mais intensamente no orgasmo. Então, não necessariamente porque o homem não está dando conta, porque assim, se algo que está bom e tem a chance de ficar melhor, por que não? Sim. Não é? Por exemplo, tem homens que gostam que se toca. Não só a penetração, que gosta que a mulher segura no quadril, Segura aperta a no bunda, bumbum, aperta. Então, coloca e o quer dedo dizer no que não tá ânus, dando. Não, aí né? tem gosto pra tudo. Não é? Mas assim, tem mulher, tem homem que gosta que a mulher aperte as nádegas, a É, bunda. eu adoro. Tem que pega Então, e força quer aqui. dizer Dá que uma. aí quando você pede isso pra ela, ela vai achar que ela não tá dando conta do recado? Não, Que precisam de algo mais? não. Então, eu acho que a moça, Pode o ter a rapaz. boca chupando e pode ter as mãos no meu bumbum, que tá tudo. É maravilhoso. Sim, e aí então esse seu seguidor aí que perguntou, Sim. não é que ele não tá dando conta do recado, é que ela tá buscando ter mais prazer, chegar Quanto melhor, mais mais. ferramenta, melhor, né? Claro, O que é então que ele tem? O que é que eu falo pra você? a gente Pega. sempre, a gente tem mania de sempre colocar a gente pra menor, diminuir. Sim. Pô, você tá dando prazer pra caramba, ela quer ter mais prazer. Não, a gente pensa assim, puta, não tô dando conta do recado, por isso que ela tá se tocando. Então a gente tem que perder um pouco, assim, naquela hora ali, se tá legal, você tem que entender que você tá entregando o seu melhor, ela tá se sentindo melhor, e se ela buscar outras formas pra ter mais prazer, É. e a gente também tá valendo. Pô, se for a tua mão, mais um vibrador assim, ó. Tipo esse aqui, ó. Mais a tua mão por cima, é mais prazer ainda do que só a mão dela. Porque é a vibração que balança todas as estruturas do clitóris, mais a tua mão, mais tua fala no ouvido, mais teu pênis dentro. Cara, essa mulher vai. Eu já falei em outros programas aqui, Oficina do Jal, que não tem limite pro prazer. Sim, Então, quanto mais você tiver de ferramentas, e de mente aberta sim. e de possibilidades, mais prazer você vai E dar. não a gente ficar com esse pensamento assim, poxa, ela tá buscando isso porque eu não, eu tô e ela quer mais e eu vou arrumar mais uma forma, eu vou morder o pescoço, eu vou puxar o cabelo. Então são várias ferramentas que você tem naquela hora para poder oferecer prazer. E não tá tudo certo, tá Tá vendo aí? valendo. Dessa vez não sou eu aqui, ó. O doutor Arley aí Tá que valendo. segue as dicas do homem. Agora a gente vai para a última parte do programa aqui. Deixa eu baixar isso aqui. A última parte do programa. Que é o seguinte, é aquela coisa mais íntima do doutor aqui. Tudo Certo, bem? Se tudo não bem. quiser, a gente corta o programa Tá bom. aqui Não, eu e a sou gente tímido, acaba o mas nem programa por tanto. aqui mesmo. Você se Eu despede e sou tímido, tal. mas nem tanto. Deixa eu só abrir aqui porque eu tenho uma série de perguntas que eu faço para todo convidado. Tipo Vamos assim, lá. eu fiz para a doutora Tatiana também. Ela Ela saiu bem. muito bem, deu aula aqui porque cada pergunta que ela respondia da intimidade dela era uma aula. Né? Quem não assistiu esse episódio da oficina do Jó com a doutora Tatiana, assiste lá que tá incrível. Vamos lá. Ah, Primeira pergunta: o que é uma mulher boa, foda, boa de cama pra tu? Quero ver. uma mulher Um médico falando assim, que que da hora. manda bem. É.
Doutor Caipira, doutor de BH, Tajubá. Itajubá. Tajubá. O que é uma mulher boa de cama? Cara, mulher boa de cama é aquela mulher Não, que. só não pode falar que é aqui deita e dorme, pelo É, amor que de Deus. deita e dorme. Não É pode. a mulher, pra mim, né? Ah, A minha percepção. A mulher boa de cama é aquela que se entrega e topa aquilo que vai tanto ela ter prazer como o homem ter prazer. Na prática. Ah, isso eu não gosto. Ah, não, isso na hora H, né? na hora H. Na hora H, se você tá ali, não é aquele clichê, não, entre quatro paredes vale tudo. Não, não é isso. Entre a sua intimidade com a mulher, se vocês se entregam e se reconhecem, e aí inovar. Então a mulher boa de cama é aquela que, pra mim, que se entrega de verdade, Que age de desejo, de né? Que tá desejo, ali que mesmo, tem, né? que você sente aquele calor, Legal. e mais ainda, vamos pensar num relacionamento, isso fica de dica mesmo. Você tá lá, casado há 10, 15 anos. Cara, hoje a internet te traz um monte de opção, traz um monte de informação. A 10 já traz um monte de dica. E não ficar com aquele negócio, pelo amor de Deus, mulheres, ou pelo amor de Deus, os homens, que é o parceiro chega com uma novidade. Bom, mas você nunca, onde você viu isso? Já viu? É, Onde você viu tá me isso? traindo, aprendeu com quem, O que né? aprendeu com quem? O que que você viu? Então, a mulher boa de cama, o Se homem bom de abre, cama, né? Se abre se pro abre. mundo. Vale tudo, vamos pra cima, eu quero aprender mais, eu quero trazer novidade, aquela brincadeira que a gente falou do antes já começar a instigar. Então, a boa de cama é um complemento daquilo que a gente vive. Então, a mulher boa de cama pra mim é aquela mulher que topa tudo para que os dois tenham prazer e se satisfaçam. Legal, demais. Tá Mais aí, ó. comprido, mais comprido. Boa. E o que é que tu gosta de ouvir, assim, na hora H? É pra falar rasgada? É, foda-se. Adoro ouvir a mulher falar quando ela vai ter prazer, quando ela vai ter orgasmo. É, tô gozando, vou Vou gozar, gozar. vou gozar. Vou gozar gostoso pra tudo. É isso? É. Legal, demais. Já usou alguma espécie dessas aqui, não? Não, Nenhum, não? não. Vai ter que Na levar hora pra cá. H? É, na hora H. Não, Nunca não, usou um não. vibrador? Legal. Agora, se tu pegasse lá tua mulher, igual o camarada falou agora há pouco, se tocando lá, sozinha lá no quarto, o que é que você faria? Posso falar mesmo? Pode, cara, Se eu pegasse a minha mulher tocando, é, eu ia, eu ia ajudá-la. Não vou falar tudo que eu pensei, não só ia falar que eu ia ajudá-la. ia trabalhar junto, né? Sim. Legal, isso é bom, pô. E tu acha que o homem já tem que ir pra hora H com pênis duro? Nunca. Hã? Eu penso assim, depende muito, de como vocês lidaram com a hora H. Vou traduzir para a prática. Você chega em casa, trabalhou o dia todo, chega em casa no começo da noite, e aí vocês vão fazer uma janta. Pô, por que não uma brincadeira ali? Já instigar, excitar, brincar, já convidar para aquela noite. Sim, Então, não necessariamente aquela hora você está de pênis duro, sim, certo? Mas você já provocou, você se provocou, e aí tem essa troca. legal. Na hora que você chegar para deitar e não deitar para dormir, Boa. vocês já estão se querendo, vocês Prontos, já né? estão prontos. E não Desejosos. necessariamente eu tô de pênis duro. E aí você se beija, aí sim. E pode acontecer também de você já chegar taradão e tal. Cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia, mas eu acho que essa conquista da brincadeira vale muito. Agora eu vou dar uma chance pra você, que é uma Lá chance muito vem. especial, que é a chance de ganhar uma noite maravilhosa. Ah, O que tua parceira tem que você fala, cara, essa mulher é diferente, essa mulher me deixa alucinado? Ela vai ouvir ela vai ouvir isso aí, hein? Tá gravado, rapaz, hein? É a o que chance. que ela tem? É que você fala, cara, que mulher, que gostosa, que delícia, que maravilha estar com essa mulher. É isso. A nossa amizade. A gente, antes de qualquer coisa, a gente é amigo pra caramba. E aí, cara, vale. Você quer melhor do que você tá. Porque assim, É melhor do que transar com um amigo, né? tem aquela história de transando, dormindo com o inimigo? É, Não, não é é isso. melhor Não, dormir com um mas amigo. é uma amizade, que nem você falou, já que é pra conquistar, né? É uma amizade diferente. E isso faz muito Muita no dia. diferença. Faz muito. É bem legal você estar com uma pessoa que é sua amiga, que te entende, que torce por você, que tá junto com você, e aí na hora que tudo acontece,
você sente uma cumplicidade muito maior. Eu gostei da sua resposta, mas eu quero um pouco mais, assim, tipo, o que que ela tem de beleza, assim, que você olha pra ela e fala, não, essa mulher, a beleza dela, tipo assim, tipo, você olha pro olhar, pro corpo dela, você fala, nossa, que mulher que me encanta. O olhar. O olhar te encanta, te seduz. Uhum. Não, Maravilha. tem mais coisa, né? Mas o olhar. É a chance, cara, é a chance de, é a chance de ganhar tua mulher hoje aqui. O olhar me chama, me mexe muito. Legal, aí, Muito. já sabe o que fazer quando quiser deixar ele na tua mão. É só olhar com aquele olhar que ele sabe. Agora, pra gente encerrar aqui, o que o Ah, Dr. Arley tem na sua essência que ele doaria ou emprestaria para alguém? Qual que é a maior capacidade do doutor? cara, eu acho que uma coisa que. Eu gosto de ser amigo dos meus amigos, de. Tenho um costume, um ímpeto de ajudar as pessoas, de procurar auxiliar, ouvir que alguém está passando alguma dificuldade, e aqui não estamos falando de dificuldade financeira, nada disso, é de alguma dificuldade, algum problema de saúde ou algum perrengue. Eu sempre fui de ajudar, de gostar de ajudar as pessoas, de poder fazer um algo melhor. E aí, infelizmente, às vezes a gente não tem não é o reconhecimento, mas às vezes a gente não tem essa mesma volta, né? E às vezes a volta é um Deus e pague, um muito obrigado, tal. Então eu acho que o que eu tenho eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ter muitos amigos por perto, eu gosto de fazer amizade, eu gosto de conversar. E aí automaticamente a gente acaba agregando muito e ajudando um pouco. Então eu tenho muito disso de mim e às vezes já quebrei a cara muitas vezes por querer ajudar as pessoas, sempre ajudar, fazer alguma coisa de bem. Mas te Mas paralisou? nunca, não paro nunca. Legal. Quero continuar assim. Pra gente encerrar, dá uma mensagem aí pros seguidores da Ideia do Jal aí, pra galera que tá assistindo a oficina do Jal. Primeiro, quero dar o parabéns para você, que eu lembro daquele momento que você começou a montar esse projeto da Oficina do Jal. Você e a Déia são um casal assim que a gente criou um vínculo muito legal, muito especial de amizade, de carinho. A gente se fala muito, a gente troca muita figurinha. Admiro muito o trabalho de vocês. Acho que o que vocês fazem tem uma questão social absurda de resgatar relacionamentos, de mostrar novos caminhos de uma forma muito simples, muito carinhosa. O carinho que vocês têm, vocês estiveram comigo lá na minha cidade, pô, eu não esqueço disso. A gente almoçou junto lá, pô, Duas maravilhoso. moças passaram de bicicleta numa cidade no interior de Minas, cara. Duas moças voltando do Uma trabalho, cidade assim, pequena, né? cidade de 100 mil habitantes. Duas moças passaram de bicicleta aqui. Ô, meu Deus, já começaram a abanar pra vocês na rua, assim, e elas meio que no horário, acho que elas estavam atrasadas, você viu que elas estavam pedalando muito rápido. Então isso é legal porque você mexe com a vida das pessoas de uma forma muito positiva. E um recado que quero deixar, cara, é que a gente não pode desistir de fazer sempre o nosso melhor. Se sempre que você buscar fazer o seu melhor cada dia, um pouco mais, você vai deixar um legado melhor para as pessoas que estão à sua volta. E vocês têm feito muito isso, eu acredito que eu tenho tentado fazer. Temos um monte de defeito, Não erramos é pra fácil, caramba. né? Não é fácil, a gente leva Aí dá pancada. vontade de desistir, não dá? A gente leva pancada pra caramba. As pessoas às vezes não entendem. Porque, infelizmente, o mundo que a gente vive sempre olham assim, tá querendo alguma coisa. Tá, por exemplo, vamos trazer para a prática assim, você começa a ser a pessoa muito social no meio, tá, político. Já já sai candidato a alguma coisa. A gente tem que parar com isso, tem que parar com essas amarras. Se as pessoas gostam de se doar, o Jal já já sai candidato aí em Santos, vai sair no vereador, vai sair no Deputado. deputado, porque conhece tudo. Cara, não, tem pessoas que têm propósito de ajudar, e isso não é ser o bom samaritano, ser melhor do que ninguém, não. Cada um, se você puder fazer um pouquinho para as pessoas que estão ao seu redor, e vocês hoje que usam a internet conseguem fazer para milhões de pessoas, por que não? Te faz bem, tipo, dá porrada, chateia, tem hora que você quer desistir. Então, assim, o recado que eu deixo é assim: se a gente se ajudar, a gente vai ser sempre melhor.
mesmo Legal. que seja com um grãozinho de areia. E eu vou até completar. Não desista, o mundo espera pelo seu talento, assim como o Dr. Arley tem o talento dele, está lá todo dia na luta, tanto na telemedicina como no SAMU, em todos os negócios que ele tem. Não desista, não desista que uma hora vai encaixar o seu projeto, vai encaixar a sua vida e tudo vai ficar melhor. E a gente não pode, a gente às vezes transfere, não, a gente associa sucesso com dinheiro. Dinheiro é uma consequência de um bom trabalho feito. O Exato. sucesso está na satisfação de fazer o que você se propôs a fazer, bem feito. Tá aí. Entregar o seu melhor. Isso é sucesso. E se a gente continuar buscando isso, a gente vai ajudar a cada dia um pouquinho mais as pessoas. Boa. É isso, olha só. Essa é a oficina do Jal. Assiste todos os outros se você não viu ainda. E segue aqui, eu vou deixar na descrição tanto o Safeman, as gotinhas que eu tanto falei aqui, e vou deixar também o arroba do Dr. Arley para que você vá conhecer mais o trabalho dele lá nas redes sociais. Ó, um beijo e até o próximo programa. Valeu! É isso aí.